Paz, igreja. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Vou trazer a mensagem de Deus depois de muito tempo. As pernas estão... Mas eu sou só um instrumento. Minha boca é só o meio pelo qual o Senhor vai falar. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vocês sabem que nós estamos estudando a carta aos Hebreus, que é uma carta cujo autor é desconhecido, não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos que foi destinada ao povo hebreu, por isso é que chama aos Hebreus, cristão daquela época. E esses cristãos hebreus, eles estavam sendo perseguidos e tentados a abandonarem a fé em Jesus. Então, a carta é no sentido de exortá-los a não fazerem isso, a permanecerem firmes e fiéis em Jesus Cristo, apesar das perseguições, apesar das tentações, a eles não voltarem para as velhas formas de vida judaicas que não reconheciam Jesus Cristo como o Messias, certo? Então, o autor, ao Hebreus, o que ele faz? Ele combina a mensagem do Antigo Testamento com a mensagem do Novo Testamento como um todo. E ele explica que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, ele veio trazer um alicerce, ok? Mas funcionava como uma sombra para um futuro, para uma realidade que seria muito maior e muito melhor. A realidade em Cristo Jesus. Tudo que aconteceu lá atrás apontava para Jesus. Amém? Então, esse alicerce ele foi completamente ofuscado pelo próprio edifício. Jesus era o próprio edifício. E então, ele mostra que as Escrituras sempre olhavam para frente, né? Era uma nova aliança que estava por vir, era uma nova espécie de sacerdócio, um novo e muito melhor sacrifício, o sacrifício de Jesus, uma nova Jerusalém e um verdadeiro descanso. Então, se eu pudesse resumir Hebreus numa frase, seria: as Escrituras sempre apontaram para o futuro, na direção de algo novo e melhor. E isso veio a nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, isso foi só um pequeno resumo, uma pequena introdução. Nós, no domingo passado, falamos sobre Hebreus 1 e 2, né? O Rui trouxe a mensagem sobre Hebreus 1 e 2, que nos mostrou que Jesus é maior do que os profetas que o antecederam, e maior do que os anjos. E por isso nós não podemos negligenciar tamanha salvação vinda por Jesus. Agora, nós vamos refletir hoje sobre Hebreus 3 e 4, que nos diz que Jesus é o apóstolo, ou seja, a quem representa Deus diante dos homens, e o sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele representa os homens diante de Deus no céu. Vamos ler, então, os primeiros versículos. Vamos ler Hebreus 3, de 1 a 2. Vamos por aqui, por favor. Portanto, santos irmãos, participantes no chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. O 2. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, nós vamos ver que o autor ele faz uma comparação entre Jesus e Moisés, entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do próprio Jesus. O que acontece? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram da tribo de Levi, assim como Moisés e Arão. E eles ofereciam a Deus sacrifícios pelos seus pecados, certo? Só que esses sacerdotes, eles ofereciam esses sacrifícios no tabernáculo. O tabernáculo era tipo uma tenda que tinha o átrio, que era o pátio, e tinha uma grande sala que era dividida, separada por uma cortina. E essa cortina era muito grossa, o véu, né, que foi rasgado por Jesus. Separava o santo lugar do santo dos santos, ou santíssimo lugar. Os sacerdotes normais, a plebe, só podia entrar no átrio e no santo lugar. Já o sumo sacerdote, que era só um, ele é que entrava no santíssimo lugar. O que era tão especial sobre o santíssimo lugar? O santo dos santos, né, que nós cantamos, que queremos entrar no santo dos santos. Estava a arca da aliança, que representava a glória de Deus, a presença de Deus. Então, como o próprio nome indica, era santíssimo. Então, só para vocês terem uma ideia, gente. O sacerdote ele tinha que ir com uma cordinha presa no pé e a roupa dele tinha uns sininhos ali embaixo. Por quê?
Imagina que ele entrava lá em pecado, no Santíssimo Lugar. Pum, caía morto, fuzilado. E aí, ia um outro lá. Ai, meu Deus, vamos lá buscar o corpo do morto. Pum, caía fuzilado também. Então, tinha uma cordinha aqui, parou de fazer barulhinho, o sininho, ele puxava a cordinha e tirava o morto de lá. Por quê? Porque o sumo sacerdote que ia entrar lá, ele tinha que estar em santidade. Ele não podia estar em pecado. Então, ele primeiro oferecia pecado por si, os sacrifícios para o seu próprio pecado, perdão do seu pecado, e só depois oferecia sacrifícios pelo pecado do povo lá dentro. E só uma vez por ano. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Agora, nós vamos ver que Jesus não é um sacerdote qualquer. Primeiro que ele nem é da tribo de Levi, né? Jesus é o leão da tribo de... Pronto. Então, ele não é um sacerdote plebe. E, além disso, nós vamos ver mais para frente, em Hebreus, que ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Moisés e Melquisedeque veio antes de Abraão. Nem existia Israel sequer. E Hebreus vai dizer que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então, ele é um sacerdote maior e melhor. O sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos constatar hoje, refletir hoje, é que Jesus é maior do que Moisés. Uma vez que Moisés veio para dar testemunho de Jesus. Vamos ler os versículos de 3 a 6? Vamos ler todos juntos, a igreja? Jesus foi considerado Então, gente, Moisés, ele foi uma das personagens mais importantes do Antigo Testamento, certo? E no Novo Testamento, ele foi mencionado para ir 85 vezes. Então, o cara era especial. Ele foi o maior líder de Israel. Nós vimos no culto passado que os anjos foram mediadores da lei, certo? Moisés foi quem recebeu a lei, diretamente assim, de Deus, e transmitiu ao povo. E ele era o homem que a Bíblia diz que falava face a face com Deus. Moisés era ou não era especial, gente? Só que Hebreus vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, que ele veio para dar testemunho de Jesus. Ele veio ser uma sombra que apontava para um líder que seria muito maior e muito mais especial do que ele. Então, vamos fazer aqui uma comparação entre Moisés e Jesus. Vamos ver porque Jesus era bem maior e bem melhor. Moisés tirou o povo de Israel, uma nação específica, da escravidão do Egito. O que Jesus fez por nós? Tirou todo o povo de todas as nações da escravidão do pecado. Amém? Depois, Moisés, ele levantou uma serpente no deserto, porque o povo estava lá murmurando, querendo voltar para o Egito, o povo rebelde, a gente já conhece essa história. E murmuraram de novo. E o que Deus fez? Mandou lá umas serpentes que picou o povo começou a morrer. Aí Moisés levantou uma serpente de bronze e todos aqueles que olhassem para essa serpente eram curados, eram salvos. Quem que foi levantado na cruz? E todos que olham para ele são o quê? Então, Jesus muito maior do que Moisés. Moisés deu maná para o povo, né? O pão que caía do céu todo dia, o povo comia o manazinho. Quem que é Jesus? O próprio pão da vida, o pão que desceu do céu. E aquele que comer dele nunca mais terá fome. O pão que sacia a nossa fome, amém? Moisés serviu com fidelidade na casa de Deus, pois Jesus constituiu a própria casa. Moisés era um servo da casa, Jesus é o filho. Moisés intercedeu pelo povo no deserto. Jesus é o sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém? Glória a Deus, porque Jesus é muito maior que Moisés. Moisés conduziu o povo para Canaã, para a terra prometida. Jesus está conduzindo o povo dele para onde? Para Nova Jerusalém, para Canaã celestial.
Amém? Então, qual foi a primeira coisa que a gente viu? Jesus é maior que Moisés. Moisés veio apenas dar testemunho de Jesus. Segunda coisa que nós vamos ver é que, porque nós estamos em Cristo, nós temos muitos privilégios. No versículo 1, nós vamos ver que nós somos participantes de uma vocação celestial. O que isso significa? Que eu e você não somos desta terra. Nós viemos do céu e é para lá que nós estamos indo. Amém? Nós somos apenas peregrinos nessa terra. A nossa vocação, o nosso destino é o céu. É estar com Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? E nós fazemos parte da família de Deus, porque o autor vai nos chamar de santos irmãos. Então, nós somos parte da família de Deus. E no versículo 6, nós vamos ver que nós somos a morada de Deus, nós somos a casa. Aqui a casa se refere ao povo de Deus, em que Cristo é o construtor. Né? A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Amém? Isto é, o que o versículo 6 diz? Isto é, se nós... a evidência da nossa salvação é perseverança ousada. Porque ele diz que isto é, se nós mantivermos firmes a nossa fé. Né? Se nós guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, qual é a garantia certa de que nós somos filhos de Deus? Como é que eu e você sabemos que nós somos filhos de Deus? É porque nós continuamos, persistimos, apesar dos problemas, apesar dos desafios, dos perigos, das provas, das tribulações, a gente faz o quê? Continua. Somos fiéis até a morte, amém? Para nós ganharmos a coroa da vida. E agora, nos próximos versículos, o autor ao Hebreus vai nos falar dos perigos da incredulidade e da desobediência. E por isso a terceira coisa que nós vamos refletir é que não podemos endurecer o nosso coração. Senão, nós podemos perder o descanso. Qual foi a primeira coisa que nós vimos? Jesus é maior que? Qual foi a segunda coisa que nós vimos? Nós temos muitos privilégios por estarmos em Cristo. Terceira coisa, não podemos endurecer os nossos corações. Existe um perigo muito, muito grande em sermos incrédulos e desobedientes e endurecermos os nossos corações. Vamos ler então o versículo do 7 ao 12, todos juntos também. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os teus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, no versículo 7, ele vai dizer, agora o Espírito Santo nos diz. E aí ele vai lá e menciona e cita Salmos 95. Então, o que ele está falando aqui? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo fala? Através da Escritura. Ele fala, agora o Espírito diz, e vai lá em Salmos e menciona Salmos, menciona a Escritura. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Ler as Escrituras. Certo? Ele fala através das Escrituras. E aí ele diz, nós precisamos estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo para nós não endurecermos o nosso coração. Isso quer dizer, gente, que só ouvir falar sobre Deus não é o suficiente. Ok? Só ver e viver os milagres de Deus não é o suficiente para que a gente não endureça o nosso coração. Nós temos que ler e meditar na palavra de Deus. Olha só como não é o suficiente. Teve algum povo, em alguma época, que viu e presenciou mais milagres do que o povo de Israel no deserto? Eles estavam sendo escravizados no Egito e Deus libertou eles da mão forte de Faraó. Não foi? Depois eles viram o mar se abrindo. Você tem noção do que é ver um mar abrindo e você passando pés secos? É muito milagre, gente. É impressionante.
Como se não bastasse, Deus mandou pão do céu para eles, para alimentar eles todos os dias. Deus fez sair água da rocha. Bateu aqui na rocha, a água saiu. Livrou eles dos inimigos. Eles ficaram no deserto, a roupa não envelhecia. O sapato não ficava gasto. Eles, durante o dia, tinham uma nuvem que guiava eles e uma coluna de fogo de noite, para eles não morrerem nem de calor, nem de frio. Foi milagre após milagre após milagre. E mesmo assim, eles endureceram o coração. E eles se voltaram contra Deus. E falaram que queriam voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Como assim? Eles viram milagres após milagres após milagres. A mão forte do Senhor ali, nitidamente. E endureceram o coração e voltaram as costas para Deus. Não adianta só ouvir falar sobre Deus. Nós podemos, mesmo assim, cometer o pecado da ingratidão, da incredulidade e endurecer o nosso coração. E, como diz aí o texto, e nós sabemos, isso provocou a ira de Deus. E por isso eles não entraram na terra prometida. Essa geração que saiu do deserto, ficou perambulando no deserto, que saiu do Egito, ficou perambulando no deserto 40 anos. E só a outra geração é que entrou, porque eles provocaram a ira do Senhor. Então, o pecado é uma ingratidão a Deus. O Senhor mostrou misericórdia para eles e eles voltaram as costas para Deus. Agora a gente pensa, nossa, que povo, né? Como é que é possível? Que povo? Como é possível? Mas será que a gente é tão diferente desse povo assim? Vamos pensar comigo. Quantas e quantas vezes Deus nos livrou do perigo e no perigo seguinte a gente ficou como? Com medo. Quantas e quantas vezes passamos por uma prova e Deus mostrou para a gente que estava lá com a gente, em todo o processo, que era Ele, que era a mão forte dEle que estava com a gente. E a gente fez o quê? Na prova seguinte, se desesperou de novo e descabelou. Onde está o Senhor? Por que eu estou passando por isso? É ou não é? Somos ou não somos assim? Quantas vezes o Senhor foi bom conosco? Bom, mostrou sua bondade, sua graça, sua misericórdia. E passado um tempo, a gente já está duvidando da bondade de Deus. Nós não somos assim tão diferentes, né? Por isso é que o autor aos Hebreus, ele vai exortar os leitores dessa época e também a nós, hoje, a não endurecer o coração, a não cometer o mesmo erro que o povo de Israel. Amém? Por que que eles tinham esse coração de pedra? Por que que o coração deles era tão endurecido? Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Naquela época, o Espírito vinha e tomava ali uma determinada pessoa por um determinado tempo, era por porções. E era por tempo determinado. Hoje não. Hoje nós não temos a desculpa. Hoje nós temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Por isso nós não podemos endurecer o nosso coração. Certo? O povo naquela época, eles tinham que oferecer sacrifício todos os anos. Por quê? Porque eles pecavam, ofereciam sacrifício e eram perdoados. Ficha. Aí o que acontecia depois? Daqui a pouco, eles estavam pecando exatamente a mesma coisa, estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Não houve mudança de natureza. Não houve transformação. Eles continuavam exatamente iguais. Então, no próximo ano, já estavam eles lá, oferecendo sacrifício de novo, precisando de perdão de novo. O outro ano de novo. E o outro ano de novo. Porque não havia transformação de natureza. Mas foi-nos prometido por Deus que Ele nos daria um novo coração. Coloca aí para mim, por favor, Ezequiel 36, 26 e 27. Olha o que Deus diz. Darei a vocês um coração novo. Vamos ler comigo, povo, para vocês não dormirem. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olhem que promessa. Porque o Espírito agora habita em nós. Ele mesmo faz a gente obedecer os mandamentos dele e a sermos fiéis às suas leis. Amém? Agora, gente, o Espírito Santo de Deus, ele transforma o coração do pecador.
Já não somos como aquele povo que precisava de sacrifício ano após ano, porque sua natureza continuava a mesma. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa natureza, o nosso coração. Amém? O Espírito Santo de Deus tira a dureza do nosso coração. Amém? O povo de Israel endureceu porque eles não conheciam os caminhos de Deus, não conheciam o modo de Deus agir, não conheciam a Deus. Mas, pelo contrário, eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? E olha só o que aconteceu com eles, os desobedientes e os incrédulos. Eles não entraram no descanso. Porque a incredulidade é a fonte da qual emanam todos os outros pecados. A dureza, a rebeldia, a desobediência. Então, se os que endureceram o coração naquela época, sob o ministério de Moisés, tiveram tamanho castigo, imaginem o castigo que será nós, hoje, sob o ministério de Cristo, que é muito maior do que Moisés, e nós temos o Espírito Santo. Imagina quão grande castigo nós teremos se nós endurecermos o nosso coração. Amém? Vamos ler os versículos de 12 a 19. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, na outra versão diz exortem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foram contra todos que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Olha o que aconteceu com eles. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, viu? Nós podemos ver ali no início a importância da exortação uns aos outros. Se nós encorajarmos e exortarmos uns aos outros com amor, se a gente vê algum irmão que está indo pelo caminho errado, está pecando contra Deus, é o nosso papel exortar esse irmão com o amor, para que o pecado dele não leve a ele endurecer o seu coração. Porque nós já vimos, né? Quem tem o coração duro, quem endurece o coração, não vai entrar no descanso. E, como o Rui falou na semana passada, a apostasia, que é o abandono total da fé, não acontece de um dia para o outro, gente. É fruto de um coração que foi sendo endurecido pelo pecado. E dia após dia, o coração foi ficando cada vez mais duro, cada vez menos a pessoa ouvia a voz do Espírito Santo. E por isso, chegou a esse extremo de abandonar totalmente a fé. Pessoas que tiveram contato, experiência com o Espírito Santo, abandonam totalmente a fé. Então, vamos nos exortar uns aos outros com amor, para que a gente não endureça o nosso coração. Amém? Agora, no capítulo 4, vamos ler o versículo 1 a 3. Que diz assim, ó. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, né? Conforme Deus falou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Só até aqui. Na minha versão, o versículo começa assim, temamos então, porque foi nos dado uma promessa. A promessa é descanso. Mas esse descanso só pode ser apropriado por aqueles que continuam, perseveram, mantêm firme a sua fé. E esse descanso, gente, é a final e maior bênção que nós podemos receber de Deus. E a Bíblia não está falando de uma simples recuperação de forças, uma folga, depois de um trabalho muito árduo. Porque a primeira vez que a palavra descanso aparece na Bíblia,
É lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e no 7º dia ele descansa. Por acaso Deus fica cansado e precisa de uma recuperação de força? Por acaso Deus se fadiga? Então, esse não é o verdadeiro significado de descanso. O verdadeiro significado de descanso é contemplação, satisfação depois de um trabalho bem feito. Deus olhou para a criação, tudo que ele fez e descansou. Contemplou e ficou satisfeito. Então, esse é o verdadeiro descanso, o verdadeiro significado de descanso. Agora, para o povo de Israel, que estava lá no deserto, naquela peleja, era realmente o descanso da terra prometida, era das jornadas pelo deserto, do ataque dos inimigos, era um alívio das lutas. Mas esse não era o verdadeiro descanso. Porque nós vimos no capítulo 3, quando ele cita Salmos 95, né? Ele diz que o povo, ele está falando para a geração, era Davi que estava falando, Davi que escreveu esse salmo, e ele estava falando para a geração dele, que o povo não tinha entrado no descanso. Então, o povo de Israel entrou na terra prometida, mas eles não entraram no verdadeiro descanso, porque gerações e gerações depois, Davi falou que eles ainda não tinham entrado no descanso. E no versículo 8 do capítulo 4, ele também vai dizer que Josué, que é o sucessor de Moisés, se ele tivesse dado descanso, não se falaria mais tarde a respeito de outro dia, de outro descanso. Então, o descanso da terra prometida foi uma simples amostra do que seria um descanso. Mas esse não é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado é uma pessoa. Que pessoa é? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o sábado. E não é só um dia isolado, é uma vida de descanso. De descanso em Deus. Deleite de desfrutarmos na sua presença. O descanso prometido por Deus é o feliz e perfeito prazer de estar na sua presença. Amém? Esse é o descanso do céu e a verdadeira terra prometida. Agora, como é que nós podemos entrar nesse descanso? Quem quer entrar nesse descanso? Eu também quero. Então, como é que nós podemos entrar nesse descanso? Vamos ler o 11 a 13 para saber como é que a gente entra. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, para entrar nesse descanso eterno, nós precisamos nos esforçar, não é? Esforcemos-nos para entrar. Como é que nós vamos nos esforçar? Está escrito logo a seguir. É através da palavra de Deus, que é viva. Ela é o próprio fôlego de Deus. E ela corta, ela fere, ela penetra. E ela também é eficaz. Ela é o poder de Deus em ação. E ela sempre cumpre os propósitos pelo qual ela foi designada. Amém? Ela é penetrante ao ponto de dividir a alma do espírito. Ou seja, ela conhece todos os pensamentos e intenções. E, por fim, ela é discernidora. Ela é como se fosse um raio-x. Ela sonda tudo. E nada pode ficar escondido diante dessa sondagem. Tudo está descoberto diante aos olhos daquele a quem iremos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Só conseguimos ter certeza que nós estamos nesse caminho rumo à verdadeira terra prometida, ao verdadeiro descanso, se nós permanecermos firmes nessa palavra, viva, eficaz e penetrante. A palavra de Deus. Amém? Para concluir, vamos ler os versículos 14 a 16. Portanto, leiam comigo, galera. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eita, que promessa linda, meu Deus. Nós só vamos conseguir conservar firme a nossa confissão, entrar no descanso, se nós tivermos Jesus como nosso sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, no lugar da presença de Deus, e ele intercedia pelo povo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está lá, sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Amém? E ele não é um sumo sacerdote qualquer que entrou no Santo dos Santos. Ele penetrou os céus. Ele entrou nos céus. Ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E ele não é só um grande sumo sacerdote. Além de ser grande, ele é gracioso, misericordioso, compassivo, longânimo. Ele, olha, demora para se irar, demora. Ele é bom. E ele tem, além dele ter acesso ao Pai, dele entrar nos céus, está lá à direita do Pai, ele nos deu acesso ao Pai. Amém? Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos torna a dar acesso ao Pai. Amém? Então, Jesus é compassivo, misericordioso, o Filho que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó e ele se compadece de nós. E ele passou por todo tipo de tentação como nós. Mas ele, sem pecado, ele venceu a morte. Para que um dia eu e você possamos vencer a morte também. Amém? Ele está sentado no trono de graça e misericórdia. Bom e fiel é o nosso Jesus. Vamos terminar lendo Salmos 103, de 8 a 14. Para a gente ver como é bom o nosso Deus, como ele é bom. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe que somos formados. Lembra-se que somos pó. Amém? Então, eu quero terminar aqui com uma oração. Vou chamar minha mãe para orar. Para todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos. Porque o que Jesus falou? Vinde a mim. Todos que estão cansados, que estão sobrecarregados. Porque eu vou dar o meu fardo para vocês que é leve. O de vocês está pesado? Dá para mim. E eu dou para vocês um fardo que é leve, um jugo que é suave. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está precisando do descanso, do verdadeiro descanso, que é a presença de Deus, creia que hoje Jesus vai te dar esse descanso. Ele é esse descanso. Amém? Vamos então orar. Oh, maravilha. Glória a Deus. Querido